Boa noite a todos, mais uma vez. Estamos voltando aqui novamente essa semana para tratar de assuntos muito gostosos, muito especial para nossas vidas. Eu quero continuar nesse pique que vamos falando sobre a palavra de Deus e ao mesmo tempo sobre a motivação do líder, o grande líder, as pessoas que lideram. E eu queria estar com você essa noite. Mas antes de mais nada, eu queria que você se inscrevesse no canal Tomé Costa Tutoriais. Nós estamos no YouTube, estamos também no Instagram e no Facebook. Mas faça isso, se inscreva no canal para você receber sempre mensagens, sempre receber coisas boas para a sua vida. Continuando, eu queria falar com você aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Nós não vamos ler todo o versículo, nós vamos ler só o final de um versículo aqui. Nós vamos falar sobre o profeta Eliseu. Você já ouviu falar nesse homem? Já, ele foi discípulo de Elias. Por isso, eu queria tratar com você sobre o profeta Eliseu. E nós vamos ler só o final do versículo. Ele diz assim: deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Isso foi a resposta dele. Ele deu a resposta a isso ao rei da Síria. Ele mandou essa resposta para o rei da Síria. Mas eu queria te falar, Eliseu, ele foi um profeta que ele influenciou em políticas externas. É muito sério isso que eu vou te falar. Mas ele influenciou nas políticas externas de outros países. Ele teve influência como profeta em outro tipo de políticas. A profecia dele não ficou simplesmente sobre Israel, mas ela se divide, ela se espalha de uma forma muito dependente, muito especial. E nesse caso, eu vejo que Eliseu ele age muito veementemente quando o rei de Israel começou a ficar triste, começou a rasgar suas vestes de tristeza, porque ele estava se sentindo que ele estava sendo ameaçado pela Síria, porque a Síria tinha mandado um seu oficial para ser curado em Israel. E o rei disse: eu não sou Deus para curar ninguém. Eu não tenho cura, eu não tenho condições de curar ninguém. Eu não sou um curandeiro, eu sou rei de Israel. E ele pensou que era uma afronta da Síria. E é interessante que nesse versículo, Eliseu ele interfere na política. Ele interfere na política externa. Ele chega ao ponto de assumir para si a responsabilidade quando ele diz assim: deixa vir a mim e saberá que aqui há profeta sobre Israel. É interessante você pensar quando um líder assume a responsabilidade. Ele olha para si e diz assim: deixa comigo que eu vou resolver. É interessante a gente pensar em liderança que chega a esse ponto, que assume as suas responsabilidades e ao mesmo tempo ele se coloca à disposição para resolver problemas alheios. Então Eliseu nesse momento ele faz isso. Eu vi outros momentos que Eliseu também ele interfere na política externa, fora de Israel. Ele como profeta, ele também fez algo muito especial, quando ele age também da mesma forma, né, cegando o exército da Síria. Uma profecia de Eliseu chegou ao ponto de atingir os olhos, as vistas do exército da Síria. Repara bem o risco que corria o povo de Israel e o risco que corria Eliseu. Mas tudo isso dentro de um movimento profético. Tudo isso dentro daquilo que já se previa, que a palavra dita e falada por Eliseu já previa. Mas ele também fez como diz, outra coisa importante também, que torna a mover com a política externa. É quando ele purifica as águas de Jericó. Ele purificou as águas de Jericó. Eu olhei esses 3 textos, teve outras coisas que Eliseu fez, mas eu olhei esses 3 textos para nós conversar essa noite, para nós bater um papo essa noite. A primeira coisa que eu vi, o líder precisa ter coragem e assumir a responsabilidade e chamar para si as dificuldades que porventura venham surgir na sua frente. Se você é um líder, mas você não chama para si a responsabilidade, sempre fica colocando a responsabilidade para terceiro, né, se esquivando das responsabilidades, a sua liderança ela começa a ser
frustrada. Ela começa a ser minada e frustrada. Não é uma liderança que alguém confie. Eliseu, ele assumiu a responsabilidade. Ele falou, deixa comigo. E eles verão que há profeta em Israel. No segundo ponto, nós vemos que Eliseu, quando ele vai, encontra a cidade de Jericó, aquele povo fez um clamor a Eliseu. Ele fez um clamor, falou, olha, aqui a cidade é muito boa, mas as águas aqui não tem quem consiga beber. É água saloba, salgada demais. Se você beber, ela corta até as vísceras, porque é muito salgada. E Eliseu, ele age naquele momento de uma forma diferente de tudo que pensaram. E ele vai até aquelas águas, e ali as águas são purificadas por ele. Ele purifica as águas. Ele mata a sede de um povo. Mais uma vez, ele assume a responsabilidade. Ele é um líder que assume a responsabilidade e ali ele mata a sede de um povo. Poderia-se pensar que Eliseu, a partir dali, ele estava se colocando à disposição daquele povo para liderar aquele povo, mas não. Ele simplesmente era profeta. Ele simplesmente se colocava como profeta. Naquele momento, ele não estava liderando ninguém, certo? Ele não estava ali para fazer com que ele fosse o líder de nada. Ele era apenas o profeta. Mas ele era um profeta que tinha na sua cabeça a ideia de tomar partido dentro daquilo que ele via que Deus conseguia fazer. Ele era um profeta que ele tomava partido. Ele se colocava entre o problema e a pessoa. O líder, ele tem que ser mais ou menos igual a Eliseu. Ele tem que se colocar naquela brecha e fazer com que aquelas pessoas sejam beneficiadas através da sua liderança, da sua coragem, da sua disposição. Foi o papel que Eliseu fez. Foi o papel que Eliseu fez. No dia a dia, se você olhar, se eu não me engano, eu sei que todos leem a Bíblia aí, se eu não me engano, parece que é 10 milagres. É 10 ou é 12 milagres que ele fez. Coisas extraordinárias. Mas eu escolhi essas 3 para falar com você, porque essas 3, ela mexe com a política externa de Israel. Ela mexe com outro país. Ela mexe com a Síria. Ela mexe com os inimigos de Israel. Mas Eliseu, ele entra no meio, ele atravessa no meio como alguém que poderia dar solução, nem só a Israel, mas também a Síria, nem só a Israel, mas também a Jericó. Ele tinha essa possibilidade, essa coragem, essa disposição. Mas também você precisa de saber aonde que Eliseu aprendeu, qual foi a escola que Eliseu aprendeu. Eliseu aprendeu na escola de Elias. Ele aprendeu com Elias. Ele foi o discípulo de Elias. E o profeta Elias, se você ler na Bíblia, você vê quanto que ele foi importante para Israel. E Eliseu aprendeu com Elias. Por isso eu queria te falar nessa noite, olha, se você é um líder, assuma a tua liderança. Chama para si a responsabilidade. Fala para as pessoas, eu estou aqui, eu quero liderar, eu quero estar junto, eu quero fazer acontecer, eu dou conta. Tem muita gente que está vivendo e não dou conta. Você fala uma coisa, não dou conta, é pesado, eu não dou conta de acordar. Não é líder, não consegue ser líder dessa forma. Para você ser líder, você tem que assumir, chamar para si a responsabilidade e dizer assim, eu sou o culpado ou eu sou o vencedor. É assim que nós temos que falar como líder. Não dá para ficar esquivando de um lugar para outro, tentando se livrar, tentando colocar a culpa em alguém, tentando fazer com que apareça o culpado. Não, você é o líder. O líder não tem isso. Eliseu não tinha isso. Ele falou, vou fazer e fez. Vai acontecer e aconteceu. E isso é liderança. Olha, eu queria mais uma vez pedir a você, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Faz uma forcinha para nós aí. Inscreve no canal. Nos acompanha aí no canal. No YouTube, Tomé Costa Tutoriais. No Facebook, Tomé da Conceição Costa. E no Instagram, Tomé Costa Oficial. Se inscreve para nós estar batendo papo, conversando, certo? Trocando ideias. Eu sei que você tem ideias fantásticas. E eu queria te falar que Deus te ama. Faça igual Eliseu. Seja um líder que assume, que chama para si a responsabilidade, porque Deus tem garantia da vitória. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Não esquece, Deus te ama.